O capataz, com um sorriso debochado que não alcançava seus olhos, derrubou a taça de vinho tinto no meu paletó recém-passado. O líquido escuro se espalhou como uma mancha de sangue sobre o tecido claro, e a taça, escapando de seus dedos desajeitados, se estraçalhou no chão de pedra com um barulho seco e assustador. Eu tinha acabado de chegar à fazenda, e aquela era a minha bem-vinda. Ele cambaleou um pouco, o hálito pesado de álcool, e a voz arrastada, cheia de um desprezo que parecia ter sido cultivado por anos. Gente como você, ele começou, apontando o dedo sujo para mim. Não tem lugar aqui. Mais um playboyzinho da cidade, achando que pode chegar e mandar em tudo. Vá atrapalhar em outro lugar, garoto. Havia uma raiva contida em suas palavras, como se eu fosse a personificação de tudo o que ele odiava. Ele me olhava de cima a baixo, avaliando, julgando e, finalmente, descartando. Para ele, eu não passava de um intruso, um garoto rico sem conhecimento da vida rural. Eu senti o vinho escorrendo pela camisa, a frieza do líquido contrastando com o calor da raiva que começava a borbulhar dentro de mim. Mas, por alguma razão, mantive a calma. Uma calma estranha, quase assustadora. Meu olhar se fixou nos olhos dele e eu respondi com uma voz baixa, mas firme, que fez o sorriso dele vacilar por um instante. Você não faz ideia de quem eu sou, e hoje sua vida vai mudar para sempre. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente, sufocando o burburinho que antes preenchia o ar. O capataz, surpreso com a minha resposta, começou a rir, um riso forçado que tentava disfarçar sua incerteza. Mas o riso morreu em sua garganta quando ele viu a seriedade no meu rosto e, principalmente, a maneira deliberada como peguei meu celular. Não havia raiva explícita nos meus olhos, apenas uma determinação fria. A frase que minha avó sempre dizia veio à minha mente: quem semeia vento, colhe tempestade. E eu sabia que a tempestade estava apenas começando para ele. Disquei um número, mantendo o olhar fixo no capataz. Ele tentou desviar, mas não conseguiu. Eu sussurrei algumas palavras ao telefone, poucas e diretas, sem tirar os olhos dele. Sim, é isso mesmo. Agora. Do outro lado da linha, a voz confirmou a instrução. O capataz, que até então parecia inabalável, sentiu um calafrio inexplicável. Ele não entendia a gravidade da situação, mas algo em meu tom de voz, na minha postura, no meu olhar, o alarmou. Eu guardei o telefone no bolso do paletó molhado, um brilho de determinação em meus olhos. Ele me observava, confuso e ligeiramente alarmado, tentando decifrar o que estava acontecendo. Ele não sabia, mas aquele derrame de vinho não foi apenas um acidente. Foi o gatilho para algo muito maior. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. Aquele momento na fazenda, com o capataz me desafiando, me levou de volta no tempo. Eu não era daquele lugar, não nasci ali. Minha história começou muito longe daquele casarão imponente e daquelas terras vastas. Eu cresci numa cidade pequena, no interior, onde o cheiro de terra molhada e mato seco era familiar, e o barulho dos carros era abafado pelo canto dos pássaros. Minha família não tinha riqueza, mas tinha algo que valia mais: princípios. Meus pais sempre me ensinaram o valor do trabalho honesto, da palavra empenhada e da dignidade. A gente não tinha muito, mas o que tínhamos era nosso, conquistado com suor e sacrifício. Desde criança, eu observava o mundo ao meu redor com uma curiosidade insaciável. Eu via as dificuldades da nossa vida, as contas apertadas, as roupas remendadas, e sonhava em mudar aquilo, não só para mim, mas para eles, para meus pais, para a comunidade. Eu queria construir algo grande, algo que fizesse a diferença, que mostrasse que a origem humilde não definia o destino de ninguém. Sentia o peso das expectativas.
a responsabilidade de ser o primeiro da família a tentar algo maior, a sair daquela rotina e buscar um futuro diferente. Era um fardo, sim, mas também uma motivação poderosa. A vida na minha cidade era simples, mas cheia de cor. Lembro das festas juninas, com a fumaça das fogueiras subindo no céu estrelado, o cheiro de quentão e pipoca, as quadrilhas animadas na praça. Aos domingos, a missa era um ponto de encontro, onde a gente via os vizinhos, conversava, trocava notícias. Era uma comunidade unida, onde todos se conheciam e, de certa forma, se cuidavam. Mas, como em toda cidade pequena, também havia o lado do julgamento. Quem ousava ser diferente, quem não se encaixava nos padrões estabelecidos, muitas vezes sentia o peso do olhar alheio, das fofocas que corriam mais rápido que o vento. Era um ambiente de apoio, mas também de certa pressão social. A fazenda, aquela mesma fazenda onde o incidente aconteceu, era um símbolo na região. Ela representava poder, riqueza e uma tradição antiga. Eu, criança, via o capataz da fazenda, o mesmo que me humilhou, como uma figura quase mítica. Ele era imponente, sempre bem vestido, e parecia ter o mundo nas mãos. As pessoas o respeitavam, e algumas até o temiam. Ele era a autoridade, a voz do dono, e mesmo naquela época, eu já percebia um certo desprezo em sua forma de agir com quem ele considerava inferior ou de fora. Aquela fazenda, para mim, era um mundo distante, quase inatingível, um lugar onde as regras eram diferentes das que eu conhecia em minha casa. Por isso, o incidente com a taça de vinho não foi apenas uma ofensa pessoal. Foi muito mais profundo. Foi como se aquele capataz, naquele momento, estivesse zombando de tudo o que eu havia lutado para conquistar, de tudo o que minha família representava. Ele era a personificação de um tipo de preconceito e arrogância que eu já tinha enfrentado muitas vezes na vida, de diferentes formas. Aquele desprezo em seus olhos era o mesmo desprezo que eu via em outras situações, em outras pessoas, que achavam que a origem humilde determinava o valor de alguém. Minha calma, naquele instante, não era falta de reação, mas o resultado de anos de aprendizado, de segurar a raiva e transformá-la em determinação. Eu sabia que ele não fazia ideia de quem eu era, nem de onde eu vim, mas ele estava prestes a descobrir da pior forma possível. A calma que eu demonstrei no bar da fazenda não veio do nada. Ela era resultado de uma vida inteira, de muitas mágoas e injustiças que minha família sofreu. Aquele capataz, com seu sorriso cínico e sua arrogância, era apenas a ponta do iceberg de um ressentimento que vinha de muito tempo. Meu pai, um homem que eu admirava profundamente, era um exemplo de honestidade e trabalho duro. Ele sempre acreditou na palavra das pessoas, na boa-fé, e foi essa crença que o levou a ser enganado. Anos atrás, quando eu ainda era criança, ele fez um negócio de terras com o antigo proprietário da fazenda, o pai do atual dono. Era um pedaço de terra que meu pai sonhava em ter para expandir nossa pequena plantação, mas o negócio não era o que parecia. Meu pai entregou uma boa parte de suas economias, o suor de anos, e nunca recebeu a escritura completa. O antigo proprietário sempre vinha com uma desculpa diferente, prometendo regularizar tudo na próxima semana, no próximo mês. Essas promessas nunca se concretizavam. A cada vez que meu pai ia à fazenda tentar resolver a situação, ele voltava com o olhar triste, a esperança diminuindo. E o capataz, o mesmo que derrubou o vinho em mim, já estava lá naquela época. Ele observava tudo de longe e muitas vezes fazia comentários depreciativos para meu pai. Dizia que ele era ingênuo demais, que não tinha visão para negócios como os homens da cidade. Chamava meu pai de caipira pelas costas, e essas palavras chegavam aos ouvidos dele, claro. Eram humilhações veladas, mas que feriam fundo.
Meu pai, que sempre foi um homem de cabeça erguida, começou a andar com os ombros pesados, a vergonha e a frustração o consumindo. O capataz não parou por aí. Ele tinha uma influência grande na região. Era um homem que sabia como manipular as pessoas. Começou a espalhar boatos sobre meu pai, dizendo que ele era incompetente, que não sabia lidar com dinheiro, que era um sonhador sem pé no chão. A comunidade, muitas vezes, ouvia essas histórias e as repassava. As pessoas tinham medo de desagradar o capataz e o dono da fazenda, que eram figuras poderosas. A reputação do meu pai foi minada, e isso dificultou ainda mais sua recuperação financeira. Ele tentava novos negócios, mas a desconfiança que o capataz havia plantado o seguia. Lembro-me dele, sentado na varanda à noite, olhando para o céu, e eu, criança, sentia a dor dele sem entender completamente. Eu via meu pai, um homem tão bom, ser tratado com desprezo e injustiça. Via a impotência em seus olhos, a forma como ele tentava disfarçar a tristeza para não nos preocupar. Naquele tempo, eu era pequeno, mas jurei para mim mesmo que um dia faria justiça. Não sabia como, nem quando, mas sabia que aquela dívida não seria esquecida. Aquele incidente com a taça de vinho no bar da fazenda não foi apenas uma ofensa pessoal a mim. Foi a gota d'água de um oceano de ressentimento que minha família carregava. Foi o resgate de uma mágoa antiga, a personificação de anos de injustiça e desprezo que meu pai, e por extensão, toda a nossa família, havia sofrido. A atitude do capataz, naquele momento, foi a confirmação de que ele não havia mudado. Ele continuava o mesmo homem arrogante, desprezando quem ele achava estar abaixo dele. Aquela arrogância que ele mostrou com meu pai, ele mostrava agora para mim. Mas o tempo havia passado, e o menino que jurou vingança havia crescido, e ele estava prestes a descobrir que o mundo dá voltas. A fazenda, que para muitos era um paraíso rural de tranquilidade e trabalho, aos poucos se transformava em um campo de batalha silencioso. Eu, agora o novo dono, embora ninguém soubesse, comecei a implementar pequenas mudanças. Eram diretrizes que para mim significavam modernização e respeito, mas que para o capataz eram afrontas diretas à sua autoridade. Ele estava acostumado a ter controle total sobre tudo e todos, e qualquer sugestão de alteração era vista como uma invasão. Ele resistia a cada nova instrução. Eu pedia relatórios mais detalhados sobre a produção. Ele entregava algo superficial. Solicitava melhorias nas condições de trabalho dos peões. Ele dizia que sempre foi assim e que não precisava mudar. Pequenas discussões se tornavam embates de poder. Ele sempre tentava me testar, questionando minhas decisões na frente dos outros funcionários, tentando minar minha credibilidade. Sua estratégia era clara, me fazer parecer um novato que não entendia nada do campo. O capataz não demorou a espalhar fofocas sobre o novo patrão da cidade. Ele distorcia minhas intenções, me pintando como um intruso arrogante, alguém que queria destruir as tradições da fazenda. Dizia que eu não me importava com ninguém, só com o lucro. A comunidade, dividida entre a lealdade ao antigo capataz que estava ali há anos e a curiosidade sobre o novo proprietário, observava a tensão crescer. Alguns vizinhos, amigos de longa data do capataz, me olhavam com desconfiança. Parentes distantes, que antes me admiravam pelo meu sucesso na cidade, agora questionavam minhas decisões, influenciados pelas histórias que chegavam aos seus ouvidos. A sensação de sufocamento era constante. Eu sentia o peso dos olhares curiosos, dos murmúrios que paravam quando eu me aproximava. Era como se eu estivesse sendo julgado a cada passo. Mas eu mantinha a calma. Sabia que cada ação do capataz, cada provocação, cada atitude desrespeitosa me levava mais perto do meu objetivo final. Eu entendia que ele estava se sentindo ameaçado, e essa ameaça o fazia agir de forma ainda mais hostil.
Ele redobrava as provocações, dava ordens contraditórias aos peões, tentando me sabotar sem que eu tivesse provas concretas. Lembro-me de um dia em que pedi para ele organizar a manutenção de uma cerca. Ele demorou dias, alegando falta de material, mesmo sabendo que eu já havia providenciado tudo. Quando confrontei, ele simplesmente deu de ombros e disse: "As coisas do campo são lentas, doutor. O senhor que é da cidade não entende." A forma como ele falava, com um tom de deboche, era calculada para me irritar. Mas eu engolia seco. Cada vez que ele me chamava de doutor com aquele tom, era uma lembrança de que ele me via como um forasteiro, um playboy, sem conhecimento prático. A minha calma o deixava ainda mais furioso. Ele esperava uma reação, um grito, uma briga. Mas eu não dava esse prazer a ele. Apenas anotava mentalmente cada deslize, cada insubordinação. O incidente da taça de vinho, no bar da fazenda, foi o clímax dessa escalada. Não foi um acidente. Foi uma demonstração de poder, um ato deliberado de humilhação. Ele sabia que eu estava ali para mexer nas coisas, e aquela foi a forma dele de me dizer que eu não era bem-vindo. Aquele gesto, derrubar o vinho no meu paletó, não foi apenas uma ofensa pessoal. Foi a gota d'água que transbordou um balde cheio de provocações e desrespeitos. Foi o momento em que o capataz cruzou a linha da ofensa irrevogável. Ele não sabia, mas ao fazer aquilo, ele selou o próprio destino. Ele achava que estava me diminuindo, me colocando no meu lugar, mas na verdade ele estava apenas me dando o último motivo para agir, para revelar quem eu realmente era e o que eu tinha vindo fazer ali. As peças do meu plano estavam se encaixando e ele, com sua arrogância cega, estava me ajudando a montá-las. A fazenda estava prestes a testemunhar uma mudança que ninguém esperava, e o capataz seria o primeiro a sentir o impacto. Aquele incidente com a taça de vinho foi o ponto de virada, o momento em que a paciência se esgotou e o plano, cuidadosamente arquitetado, precisava ser executado. No dia seguinte, com a manhã ainda fresca e o orvalho cobrindo os pastos, convoquei uma reunião com todos os funcionários da fazenda. Pedi que viessem ao galpão principal, onde normalmente se guardavam as ferramentas maiores e os tratores. A atmosfera era diferente, pesada, e a curiosidade pairava no ar. O capataz, é claro, chegou atrasado. Entrou no galpão com sua habitual postura arrogante, um sorriso debochado nos lábios, como se a reunião fosse uma perda de tempo ou um capricho meu. Ele tentou desdenhar da situação, fazendo piadas em voz baixa com alguns peões que ainda o temiam, minimizando a importância do encontro. "O doutor agora quer fazer palestra", ele murmurava, batendo no ombro de um dos funcionários, que sorriu amarelo, sem graça. Ele tentou se impor, como sempre fazia, caminhando com passos largos pelo galpão, como se fosse o dono do lugar. Mas eu percebi que desta vez a atmosfera não cedia à sua presença. Havia uma tensão diferente, um pressentimento que ele, em sua cegueira, não conseguia identificar. Quando todos estavam reunidos, fiz um sinal para que se calassem. A voz era firme, mas calma. Não havia espaço para hesitação. Olhei diretamente para o capataz, que me encarava com um desafio mudo. "Bom dia a todos", comecei. "Agradeço a presença de cada um de vocês. Estou aqui hoje para fazer um comunicado importante." Fiz uma breve pausa, deixando o silêncio se instalar. O capataz pigarreou, inquieto. "Como vocês sabem, a fazenda passou por algumas mudanças nos últimos tempos, e hoje quero deixar claro qual é a situação atual." Com a voz ainda mais clara, anunciei: "Eu sou o novo e único proprietário desta fazenda. Comprei todas as ações da família antiga que decidiu se desfazer do negócio devido a problemas financeiros." A revelação atingiu a todos como um raio. Murmúrios se espalharam e os olhares se voltaram para mim, depois para o capataz, que empalideceu subitamente.
Ele tentou falar, mas eu não dei espaço. Eu sei que isso pode ser uma surpresa para muitos, continuei, mas a transação foi finalizada há algumas semanas. Tenho aqui os documentos que comprovam a compra e venda. Saquei uma pasta de uma mesa improvisada e mostrei alguns papéis que um advogado que eu havia trazido comigo confirmou com um aceno de cabeça. Ele era uma das testemunhas da transação, e sua presença ali dava mais peso às minhas palavras. Então, a parte mais difícil e mais importante. Olhei novamente para o capataz, que agora estava pálido e suando frio. Mas há algo mais que preciso compartilhar. Muitos de vocês conhecem a história da minha família nesta região. Meu pai, um homem trabalhador e honesto, sofreu uma grande injustiça anos atrás, enganado em um negócio de terras com o antigo proprietário. A cada palavra, o rosto do capataz se contorcia. Ele já não sorria. E nessa história, o capataz aqui presente teve um papel fundamental. Comecei a expor com detalhes a manipulação e as humilhações que meu pai havia sofrido. Falei sobre as promessas quebradas, os boatos espalhados e como o capataz havia minado a reputação de meu pai na comunidade. Eu tinha provas, documentos que meu pai havia guardado, registros de desvios de verba e depoimentos de antigos funcionários que ele havia maltratado. O capataz não apenas humilhou meu pai, mas também desviava recursos da fazenda em benefício próprio e tratava outros funcionários com abuso e desrespeito. Tenho aqui os registros de todas essas irregularidades. A verdade nua e crua foi exposta para todos. O capataz, antes tão confiante e arrogante, desmoronou. Seu sorriso sumiu completamente, seu rosto empalideceu ainda mais, e ele parecia ter envelhecido 10 anos em questão de segundos. O choque e a surpresa eram visíveis em todos os presentes, que assistiam à cena em silêncio. O ciclo de abuso e impunidade, que durava anos na fazenda, estava finalmente quebrado. A autoridade do capataz, antes inquestionável, foi pulverizada diante de todos. A chave narrativa tinha virado, e agora o jogo era outro. Senti um alívio profundo, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros, mas junto veio uma melancolia estranha. A vitória era inegável, mas a lembrança de anos de injustiça e o confronto direto com o passado ainda me apertavam. O capataz estava ali, desmascarado, e eu via em seus olhos o desespero. Olhei para os funcionários que antes o temiam e agora me olhavam com uma mistura de choque e esperança. A dúvida sobre o futuro da fazenda e a reação da comunidade começou a surgir na minha mente. Seria fácil reconstruir. Os funcionários da fazenda reagiram de formas diferentes. Alguns, os mais antigos que tinham sofrido nas mãos do capataz, se aproximaram com um brilho nos olhos, demonstrando alívio e um apoio que eu não esperava. Começaram a compartilhar histórias, cochichando sobre os abusos e as pequenas tiranias que o capataz havia imposto. Essas pessoas se tornaram meus primeiros aliados e senti que não estava sozinho. Em seus depoimentos, encontrei a força para seguir em frente. Outros, porém, que eram leais ao capataz por conveniência ou por medo de perder o emprego, se afastaram. Seus olhares eram de desconfiança, e percebi que a transição não seria fácil para todos. Eles me olhavam como um estranho, um forasteiro, que havia chegado para bagunçar tudo. Sabia que teria que lidar com essa resistência, mas estava preparado. Naquela região, a lealdade e a tradição eram muito fortes. A fazenda não era só um negócio, era um pilar da economia local, um símbolo. A mudança de poder gerou um burburinho intenso. As fofocas corriam soltas, mais rápido que o vento, e a história do milionário desconhecido se espalhava. Cada um contava a sua versão, e a verdade se misturava com boatos e invenções. Alguns membros da comunidade, amigos do capataz, começaram a espalhar rumores e tentar descreditar minha pessoa.
Eles se tornaram inimigos velados, agindo nas sombras, tentando minar minha autoridade, mas sem coragem de me enfrentar diretamente. Senti o peso da responsabilidade de reconstruir não apenas a fazenda fisicamente, mas também a confiança e a justiça social. A imagem de meu pai, finalmente vingada, trouxe uma paz que eu não sentia há muito tempo. Mas essa paz veio com a consciência de que a jornada ainda era longa. Não era apenas sobre dinheiro ou poder, mas sobre restaurar a dignidade de muitas pessoas e mostrar que a justiça, mesmo que demore, sempre chega. O capataz, humilhado e desmascarado, ainda tentava se defender. Ele resmungava algumas palavras, tentava justificar seus atos, mas suas palavras já não tinham a força de antes. Sua voz era fraca e seus argumentos vazios. Ninguém mais o ouvia com a mesma reverência. Ele era uma sombra do homem arrogante que havia jogado vinho no meu terno. A sua imagem de autoridade havia sido pulverizada diante de todos. Ele era um homem que colhia o que plantou, e o sabor era amargo. Eu sabia que a partir daquele dia, nada mais seria como antes para ele e para a fazenda. Com a poeira baixando após a revelação, iniciei um processo de reestruturação profunda na fazenda. Não era apenas uma questão de gerenciar terras e gado, mas de reconstruir uma comunidade e restaurar a dignidade das pessoas que ali trabalhavam. Minha primeira medida foi implementar políticas justas para os funcionários. Salários dignos, horários razoáveis e condições de trabalho seguras se tornaram a base da nova gestão. Investimos em tecnologia de ponta para otimizar a produção, mas sempre com foco na sustentabilidade, protegendo o meio ambiente e os recursos naturais da fazenda. O objetivo era criar um ambiente de trabalho respeitoso e produtivo, um lugar onde todos se sentissem valorizados e parte de algo maior. Cada decisão era ponderada, sempre pensando no legado que meu pai teria orgulho. A memória dele era minha bússola. E cada passo que dava era para honrá-lo, para mostrar que a honestidade e o trabalho duro, no final das contas, sempre compensam. Para o capataz, as consequências foram severas e inevitáveis, com as provas irrefutáveis de suas irregularidades, os desvios de verba, o tratamento abusivo com outros funcionários, a negligência em suas responsabilidades. Ele foi demitido por justa causa. Ele tentou recorrer, buscou advogados e tentou argumentar, mas não encontrou apoio. A verdade havia vindo à tona e ninguém mais estava disposto a acobertar suas falcatruas. Sua reputação, que antes era de um homem temido e respeitado, agora estava arruinada na comunidade. As pessoas, antes caladas pelo medo, começaram a falar abertamente sobre suas experiências negativas com ele. O capataz, sem o poder da fazenda para se sustentar, se viu isolado. Ele foi forçado a deixar a região, perdendo a influência e o respeito que antes possuía. Ele se tornou um pária, um exemplo vivo de que quem semeia vento colhe tempestade. Viu-se sozinho, com o peso de suas próprias escolhas. Sob a nova gestão, a fazenda prosperou como nunca antes. As lavouras deram frutos abundantes, o gado se desenvolveu e os funcionários trabalhavam com um novo ânimo e dedicação. Eu me tornei um líder respeitado, não apenas por minha riqueza, mas por minha integridade e visão. A fazenda se tornou um modelo, não só de produção, mas de responsabilidade social. Criei programas sociais para a comunidade, investindo na educação das crianças, na formação profissional dos jovens e no bem-estar dos moradores. Construímos uma pequena escola, uma clínica e um centro comunitário. A fazenda, que antes era um símbolo de opressão para muitos, agora era um farol de esperança e desenvolvimento. O dinheiro que eu tinha usado para comprá-la estava sendo reinvestido na terra e nas pessoas. Refleti muito sobre toda a jornada, sobre a importância da justiça e da resiliência.
Aprendi que o verdadeiro poder não reside na riqueza acumulada ou na influência social, mas na capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas e de honrar os próprios valores. A vingança, que parecia ser o motor inicial, deu lugar a algo muito maior: a construção de um futuro melhor. A história da fazenda, da minha família e do capataz se tornou uma lição para todos na região. Uma lição sobre humildade, sobre as consequências da arrogância e sobre como a justiça, mesmo que demore, sempre encontra seu caminho. A fazenda florescia, um símbolo de uma nova era, e eu, finalmente em paz, tinha cumprido a promessa feita a mim mesmo e a meu pai. O ciclo de dor e injustiça havia sido quebrado, e um novo legado de prosperidade e equidade estava sendo construído.